CNN Prime Time de volta, acompanhando as imagens ao vivo que chegam nesse momento de Hiroshima, do Japão, onde acontece a cúpula dos líderes do G7. Os chefes de delegações dos países convidados visitam nesse momento o Parque Memorial da Paz de Hiroshima e prestam homenagens às vítimas. Esse parque, ele está localizado onde era um grande centro comercial e residencial. E esse centro que foi destruído pela bomba atômica. E a gente vale destacar na imagem, evidentemente, a presença do presidente Lula. Brasil, que é um dos países convidados para a cúpula. Além do Brasil, mais 7 países foram convidados para a reunião, entre eles Austrália, Índia, Indonésia e Coreia do Sul. Ao fundo ali, a gente vê um prédio chamado como cúpula da bomba atômica. Esse prédio foi construído em 1915 e se tornou um memorial da paz devido à sua localização. Ele está exatamente a 150 metros de distância do epicentro da explosão da bomba atômica em agosto de 1945. Apesar do impacto da explosão, essa estrutura que a gente vê ali ao fundo, ela não desabou. Aí a foto oficial dessa homenagem às vítimas. A gente lembra que na madrugada de sexta-feira, manhã de sábado, no Japão, líderes do G7 visitaram esse mesmo local e participaram de uma cerimônia em que prestaram homenagens aos mortos pela bomba atômica. E agora, os países convidados fazem o mesmo. Aí o registro do presidente Lula também posando para essa foto. E, na sequência, a imagem ao vivo para você, não só da homenagem, o registro, mas também a cerimônia em homenagem às vítimas da bomba atômica. A gente segue acompanhando as imagens ao vivo e as informações que chegam agora com a nossa enviada especial da CNN Brasil até Hiroshima, no Japão, Priscila Asbeck, está com a gente. Pri, vamos lá, trazer um pouquinho o destaque da agenda de Lula por aí. Hoje, um bom dia para você, já um bom domingo, né, Pri? Conta pra gente. Boa noite para você, Carol, a todos que nos acompanham. Essa cerimônia que é muito simbólica que a gente estava mostrando aí. Só queria acrescentar uma informação, Carol. A cúpula de Genbaku, que eles estão visitando, fizeram uma deposição de flores, é a estrutura que ficou mais próxima ao epicentro da bomba, só a 150 metros, a resistir ao ataque que foi feito, então, em 6 de agosto de 1945. Inclusive, a escolha da cidade de Hiroshima para sediar o evento do G7 foi uma escolha proposital, segundo o primeiro-ministro japonês, o Fumio Kishida. Ele disse que essa escolha aconteceu para que os países membros do G7 reforçassem o quanto que eles rejeitam qualquer tipo de agressão militar, já que eles estão participando da cúpula em uma cidade que resistiu, né, e que se recuperou depois de um dos ataques mais catastróficos da história. Então, ele fala, inclusive, que a realização da cúpula aqui na cidade de Hiroshima seria um símbolo e um sinal de que os países membros do G7 prezam pela preciosidade da paz. Feito esse preâmbulo, vamos então falar a agenda do dia, porque depois dessa deposição de flores na cúpula de Genbaku, no Parque Memorial da Paz, o presidente Lula vai seguir para uma série de encontros. Também tem mais uma sessão de trabalho hoje. Ele se encontra primeiramente com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Depois ele se encontra com o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, por volta das 10h40 aqui do horário local. A gente fica 12 horas à frente do horário do Brasil. 11h45, então, tem essa sessão de trabalho, a terceira sessão de trabalho que Lula participa. Nas sessões de trabalho, os líderes do G7 participam junto com os países convidados, como Brasil, Índia, Indonésia. E essa sessão de trabalho de hoje, ela vai falar mais sobre aspectos econômicos, como que os países caminham para um mundo pacífico, estável e próspero. Esse é o tema dessa sessão de trabalho de hoje. Depois, o presidente Lula ainda tem encontros bilaterais, reuniões diretas com o secretário-geral das Nações Unidas, o Antônio Guterres. Tem também um encontro que ainda não está confirmado, mas que pode acontecer com a Organização Mundial do Comércio, com representantes da Organização Mundial do Comércio. Depois, com o primeiro-ministro do Vietnã, um encontro com o presidente da União dos Comores, que está na presidência de turno da União Africana, então representa um encontro com os países africanos. E depois
depois ele segue para uma reunião com conglomerados empresariais, uma reunião mais voltada a negócios. O que chama atenção, Carol, dentre todos esses encontros, eu sei que a gente já falou sobre os encontros também que aconteceram no sábado, no segundo dia, mas o que mais chama atenção são os encontros que não aconteceram, porque o presidente Lula foi convidado para reuniões bilaterais, tanto com o presidente Biden dos Estados Unidos, quanto com o presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia. Inclusive, a conversa nos bastidores é que Zelensky veio ao G7 presencialmente, não havia essa confirmação se ele viria presencialmente, havia inicialmente uma expectativa de que ele fizesse uma fala online, mas que ele veio presencialmente ao G7 porque esse G7 fez um convite a esses países que representam o sul global, como Brasil, Indonésia e Índia, principalmente. Esses são os representantes mais importantes, digamos assim, desses países do sul global, dentre esses países emergentes. E Zelensky teria vindo para fazer uma pressão maior para que esses países endossem mais o seu apoio, um apoio à Ucrânia, já que eles mantêm uma postura mais neutra. Então a gente vê um cenário de disputas geopolíticas crescentes no mundo. Então a disputa por apoio de países que não são esses líderes do G7, que desde o início da guerra apoiam a Ucrânia, essa disputa aumenta. E então os países emergentes estão em evidência e o Brasil está em evidência também, porque o Brasil é um dos principais representantes dentre esses líderes emergentes e também um dos países mais importantes da América Latina. Por isso, o apoio do Brasil é muito importante, tanto nessa questão de guerra na Ucrânia, mas também em termos comerciais, porque uma outra disputa, além da guerra na Ucrânia, que acontece também no mundo nesse momento, é a disputa por hegemonia entre China e Estados Unidos. E é por isso que os encontros que aconteceram com o presidente da França, com o primeiro-ministro da Alemanha, também da Austrália, com o primeiro-ministro do Canadá, que vai acontecer, os encontros todos que têm acontecido têm sido marcados por essa tentativa dos países ricos de trazer para o seu lado os países emergentes. É por isso que os países emergentes foram chamados para essa roda de conversa, porque essa disputa crescente e qualquer apoio nessa disputa crescente é muito importante. Então a gente segue acompanhando aqui, Carol, a agenda do dia, vai atualizando todas as novidades aqui diretamente de Hiroshima. Eu volto com você. E eu vou aproveitar, Priscila, que você está com a gente ao vivo aí direto de Hiroshima, no Japão, para te perguntar, claro, ainda tem muita reunião, muita conversa que ainda vai acontecer, principalmente aí nesse domingo, como você destaca nessa agenda do presidente Lula, mas o governo brasileiro já faz uma avaliação do que vem de retorno dessa viagem, os objetivos que o governo almejava alcançar nessa cúpula do G7, eles vêm sendo cumpridos? Carol, de certa forma sim, porque o presidente Lula falou sobre uma aliança contra a fome, né, de insegurança alimentar, foi um dos objetivos de um dos debates de ontem. Ele também está traçando ali parcerias, fazendo parcerias comerciais, uma sinalização forte do Japão, de um empréstimo de R$1 bilhão para o setor de saúde. Também França falando sobre uma renovação da parceria entre os dois países depois das hostilidades do governo Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro ofendeu a esposa do presidente francês Emmanuel Macron, também com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, uma promessa ali de uma ampliação da parceria entre os dois países. Então o Brasil veio ao G7 tanto com essa intenção de mais uma vez se colocar em evidência no palco global, e isso está acontecendo, os países ricos estão chamando o Brasil para discussão. O Brasil também tem se posicionado sobre o assunto da guerra na Ucrânia, falando que quer se tornar e quer se consolidar como um mediador da paz, não achando que vai acabar com a guerra amanhã, mas para se colocar nessa discussão. Então esse também era um objetivo importante da participação do Brasil no G7, ser inserido nessa discussão global sobre a guerra na Ucrânia. E o Brasil, de fato, tem sido convidado para essa discussão. Mas fato é que a recusa dos convites de Biden e Zelensky ofuscou um pouco dessas outras agendas. Aqui só se fala nisso, em por que o presidente Lula ainda não respondeu a esses convites. Inclusive, Carol, estava fazendo algumas apurações com fontes do governo e tem gente dentro do governo que garante que o encontro com Zelensky vai acontecer. Essa é uma informação importante também aqui que me passaram, mas existe talvez um motivo por trás dessa falta de resposta. Seria chamar uma certa atenção para esse convite, e isso está também sendo, esse objetivo de chamar uma certa atenção está sendo cumprido também. Tem uma outra avaliação sobre essa demora na resposta para Biden, também para Zelensky, que seria uma falta de comunicação
comunicação do governo. Também o governo está sendo muito criticado por especialistas por não dar essa resposta à maior economia do mundo e também ao presidente ucraniano que veio ao G7, como eu disse, com o objetivo, um dos objetivos principais de conversar com esses países emergentes, além de, claro, angariar apoio para a compra de mais armas, num momento em que a Ucrânia tenta fazer uma importante contraofensiva. Então, de fato, o presidente Lula, ele cumpre seu objetivo de ficar em evidência no cenário global, talvez com críticas e de uma forma que não é considerada por especialistas como a melhor forma de ficar em evidência no palco global. Mas, de fato, o Brasil tem sido mencionado e esse era o principal objetivo da participação no G7. Também um certo objetivo de Lula de mostrar que ele participa. Ele conversou, enviou o seu assessor especial, Celso Amorim, para conversar com os russos, também com os ucranianos. Ele também conversa, essa intenção de mostrar que está conversando com os dois lados e que também veio ao G7 porque o Brasil ele tem essa tradição de ser multilateralista, de falar com todos os países. Então, esse também seria um dos objetivos da visita então, da delegação brasileira a Hiroshima, aqui no Japão. Volto com você. Obrigada, Priscila Yazbek, que segue acompanhando a agenda do presidente Lula no Japão. Muito trabalho por aí. Bom trabalho, viu, Pri? Até.